Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje venho falar-te da coleção Watchmen da Levoar. Ora bem, a Levoar em 2016 já tinha lançado a sua versão do Watchmen em português. Aqui está, num capa dura, os 12 números da fase aclamadíssima de Alan Moore. E entretanto agora, que é o que eu venho aqui apresentar, em 2020 lançou uma coleção de Watchmen que traz não só a fase clássica, mas também a sua continuação. Ora, esta coleção que eu venho aqui trazer, esta coleção aqui, pesadota, que foi lançada em 10 números, foi lançada entre fevereiro de 2020 a abril de 2020. Eles compilam os primeiros 4 números, eu vou aqui mostrar um a um. Ora, este é o primeiro número. Aqui está, e tem aqui a lombada. Ele forma, como deu para ver, ele forma aqui um desenho. Para quem é lombadeiro, aqui tem uma lombada, não sei se dá para ver muito bem. Aqui tem os nomes por baixo e aqui forma então um painel do Watchmen. Aqui está. E como eu estava a dizer, então, estes primeiros 4 trazem, por assim dizer, aquele encadernado que eu mostrei anteriormente. São estes primeiros 4, então, a primeira capa é esta, segunda capa, aqui está. Terceiro número, aqui tem. Terceiro número. E o quarto número. Estes 4 números, então, correspondem exatamente a este encadernado. Ora, aqui está, lado a lado. Eles são da mesma altura, ou seja, formato americano. Aqui está. Formato americano. Capa dura. E então, estes 4, como dá para ver, eles acabam por ocupar maior volume, sensivelmente até o dobro deste já lançado em 2016. A nível de conteúdo, ele é exatamente o mesmo a nível de papel pareceu-me exatamente o mesmo. A única diferença que eu vejo aqui é em algumas decisões editoriais aqui no início, principalmente, no prefácio, por aí fora, mas de resto, no conteúdo, nas histórias em si, eles não modificaram sensivelmente nada, pelo menos daquilo que me deu a ver. Depois então, e eu não queria estar a perder muito tempo com este clássico, isto não é um vídeo a falar da parte clássica, eu queria só aqui aproveitar e explicar aqui um bocadinho mais da continuação desta coleção, que é a partir do número 5. Ora bem, a partir do número 5 nós temos então The Button, com o nome Renascimento. Ora, compõe então, não só tem The Button, como tem também DC Rebirth, ou seja, o início da fase Rebirth, que está muito ligada aqui a esta continuação do Watchmen. Esta continuação do Watchmen que teve imensas críticas, porque havia quem defendesse que não se devia mostrar, não se devia mexer num clássico, sim, também não se devia misturar, não se devia mexer num clássico dos clássicos como a fase e como a história do Watchmen escrito pela mão de Alan Moore, que seria quase herege fazer uma coisa dessas. E então foi muito crítica, muita suspeita. Depois também houve problemas porque era para ser lançado em 12 números no decorrer de um ano e houve tanto atraso que demorou cerca de 2. Ou seja, houve muita implicância. Depois também havia a situação de que ele iria influenciar os outros títulos os títulos mensais, não é? Dos heróis envolvidos, mas depois, como isto teve tanto delay, acabou por não influenciar tanto. Ficou aqui um bocado confuso se isto é canónico, se não é canónico. Mas pronto, antes disso tudo, tivemos então aqui o vislumbre e tem aqui as primeiras páginas em que nos é mostrado então o início do início. Tem aqui um prefácio, todo XPTO, como é o trabalho dele. Faz um trabalho também 5 estrelas. XPTO aqui. Temos aqui uns prefáciozinhos, todos eles, muito interessantes. E depois começa então Rebirth. Aqui a história do Rebirth. Tem aqui esta primeira história e depois sim salta bastante para a frente para a história do The Button, que é uma história que cruza o Batman e o Flash. Neste caso, cruzou os títulos as próprias mensais de Batman e Flash. Não foi uma minissérie, saiu, se não me engano, no número 21 e 22 de Batman e a mesma coisa, 21 e 22 de Flash, se não me engano. Neste encadernado número 5 temos então o DC Rebirth e temos só Batman 21 e Flash 21. Depois, de seguida, o número 6, que é este aqui, da coleção. O início, como diz aqui. Este aqui tem a continuação de Batman e Flash da Button,
que é, se não me engano, os números então 22 de cada um dos títulos, e tem já o início de Doomsday Clock número 1. Fazendo aqui, isto não é bem um vídeo de review relacionado com o que eu achei ou não achei, mas vou aproveitá-lo, porque se calhar não teria a oportunidade de fazer um só específico, então aproveito aqui e introduzo também aqui um review do que é que eu achei o DC Rebirth. Pronto, foi interessante, foi o início, mas vamos focar mais no Button. O Button eu gostei, mas também concordo que foi totalmente inconclusivo. Ou seja, foi uma história que introduziu aqui um crossover entre o Batman e o Flash, para tentar, com mais pistas relacionadas com o Button, com o botão, lá está, este famoso, aparece aqui neste. O Button, o famoso Button, que não será este, não é? O Button que eles encontraram foi o do comediante, não é? Aquele famoso Button do comediante. Veio aqui alguns vislumbres do universo do Watchmen, mas foi mais... eu não queria não queria chamar um caça-níquel, mas foi um bocadinho para fazer render mais uns cobres à DC, porque a nível de... A história é interessante, mas ficamos no fim com um bocadinho de amargo de boca, porque não traz nada de novo, não traz nada conclusivo. A história não deu praticamente nada para a frente, ficou exatamente no mesmo ponto em que estava. Apenas algumas situações relacionadas com o Flash Reverso. Agora, uma coisa que eu quero destacar, apesar da história deixar um bocadinho de um bocado de mal-estar no fim, porque ficamos naquela de, mas ficou exatamente na mesma. Eu tenho a destacar aqui a história do Tom King, a primeira, que é onde se trava uma batalha, não sei se pode-se dizer uma batalha, porque na realidade foi mais um espancamento, mas eu falo mais até da disposição dos painéis, da dinâmica entre eles, muitíssimo interessante. Painéis como este, dá aqui para ver, e é um espancamento do Flash Reverso. O Batman leva uma tareia, mas está super interessante, porque vejam só a disponibilidade dos painéis. Colocou literalmente, utilizou os 9 quadros, muito clássico, Watchmen, não é? E colocou segundo a segundo, porque, e pronto, dar aqui um bocadinho de explicar o que é que se passa, o Batman percebeu-se que alguma coisa não estava certa e então chamou o Flash. O Flash estava no meio de uma emboscada e estava a resolver um problema e então disse que estava lá no minuto. E então a partir desse momento começa a contar o minuto e então colocam aqui um cronómetro, aqui por baixo é colocado um cronómetro em que se vai mostrando segundo a segundo, não sei se dá para ver, mas tem aqui por baixo, no canto direito, segundo a segundo. E então é o tempo que o Batman tem para conseguir lidar com o Flash Reverso tentando sobreviver, não é? E então leva um espancamento sem igual. Ele consegue lhe dar alguma luta em algumas situações, mas sem a mínima hipótese. E isto agrada-me, porque muitas das vezes uma das críticas que eu tenho em relação ao Batman é exatamente ele ter capacidade de sobrepor a seres desta dimensão de poderes, não é? Estamos a falar de personagens que vencem o próprio Flash, e o Flash já só por si é mais rápido que, sei lá, o pensamento, é mais rápido que tudo, e então é tão overpowered em relação a um humano lá está, com inteligência, com gadgets, um excelente detetive e por aí afora, mas a diferença é tão enorme, que eu acho que aqui está caracterizado realmente o que seria um embate entre o Flash Reverso e o Batman. E o Batman consegue, na medida do possível, e eu acho que aqui é que está, e eu senti a veracidade deste combate, porque na medida do possível ele fez tudo o que podia, e tem uma conclusão surpreendente. Mais uma vez a conclusão leva um bocadinho a dar-nos mais uma pitada do Watchmen e do Dr. Manhattan e por aí fora, mais do que propriamente andar com a história muito para a frente. Como eu disse, a história acaba precisamente no mesmo ponto. Começando então a entrar na continuação do Watchmen, neste caso Doomsday Clock. Aqui começa neste 6º encadernado, como eu disse, 6º encadernado, e vai até ao 10º. Eu vou passar aqui um a um, as capas de 1 a 1, este é o 7. Eles atrás são praticamente todos iguais, eles só têm aqui, vão falando aqui aqui por cima diz o que contém, e depois aqui tem a capa dos anteriores, os números que já saíram, ou dos números que já vão sair e por aí fora. Não é tão interessante, por isso eu vou se calhar passar só as capas da frente. Esta é a 8ª capa. Eles escolheram as capas mais interessantes, possivelmente das mensais. Aqui está esta, e a última capa. Este ainda está selado. Este nem está selado. Ali a história, mas este encadernado está selado. Pronto. Ora bem, como é que começa aqui Doomsday Clock? Começa aqui, olha, este encadernado começa logo com o mapa do multiverso.
Este mapa que eu, se não me engano, tem a mão de Grant Morrison. Digam-me aqui nos comentários se eu estiver errado. Mas tem aqui a mão de Grant Morrison e depois logo de seguida tem aqui um epílogo muito interessante em que nós percebemos o que é que eles estão a querer perspectivar aqui, que é, começa assim com o Botany, começa a saber aqui um vermelho, pensamos que é do sangue, mas na realidade este vermelho começa a descobrir que é relacionado com o símbolo do super-homem. E começamos a pensar, ok, o super-homem vai ter importância no Doomsday Clock, mas, espera lá, o Dr. Manhattan está aqui, para mim, está a começar aqui a ser cogitado como o criador de um universo inteiro. E eu acho que até está mais overpowered do que nos foi mostrado no Watchmen do Alan Moore. Obviamente que já aí era super mega poderoso, mas aqui estamos a criar um universo que já começa a ser fora dos limites. E a minha questão foi logo, então mas o que é que o super-homem, está bem que o super-homem pode ser o maior super-herói da DC, mas não está naquele patamar cósmico, nem nada dessas coisas, não é? E então fiquei assim um bocado na dúvida o que é que poderia ser aqui e comecei logo a cogitar que isto poderia ser mais um embate mais de intelectual, mais de intelectual não é no sentido de inteligência, mais da moralidade dos personagens, já que o Watchmen de Alan Moore foi considerado como uma banda desenhada que mostrava como seria se calhar os super-heróis nos dias atuais, sem tanto positivismo, aquelas coisas que se colocam muito nas bandas desenhadas, aquilo está tudo bem, acaba tudo bem, ninguém morre, ninguém nada, é tudo muito positivo. Aqui foi um bocadinho mais pé no chão. Alan Moore criou uma história mais, não tão alegre, não tão sorriso na cara, mas uma coisa mais pesada, mais densa. E se calhar foi realmente aqui eu comecei a imaginar que aqui poderia haver aqui um embate mais a nível do pessimismo, se calhar do Watchmen, do Alan Moore, contra se calhar aquele positivismo, aquela luz que é um personagem da DC, como é o símbolo vivo super-homem da DC. E na realidade, isto saltando um bocadinho mais para a frente, na realidade não estava enganado. Não estava enganado, ainda bem. Eu sei que por vezes há aquela coisa de que, eu não gostei porque não fui surpreendido. Mas também é verdade que às vezes não sermos surpreendidos também ajuda a gostarmos. E muitas das vezes há obras que não gostei exatamente porque eu queria muito que fosse aquilo, estava preparado para aquilo eu sentia que se acontecesse eu iria gostar imenso do fim da obra e de como ela termina e tudo, ia ficar super envolvido. E no fim não é. E eu acho que o que me é apresentado é pior do que a ideia que eu tinha. E acho que cada um de nós tem um bocado essa ideia. Cada um de nós tem aquela coisa que, se isto acaba assim, eu vou mesmo adorar não sei o quê, e estás a torcer para que aquilo aconteça, e quando começas a sentir que aquilo começa a desviar, pensas, vai ficar nervoso, assim, não. Eles ainda vão voltar àquilo, e depois não voltam, e depois uma pessoa faz uma cruz na obra. Bem, já me estou aqui a distanciar do que eu queria dizer. Começa então Doomsday Clock, aqui está. Começa então Doomsday Clock. Começa então no universo de Alan Moore, naquele universo, em que o que é que fala esta história? Eu não queria... dando spoiler, e aqui vai ter spoilers... Isto vai ter spoilers. Pronto, se eu não disse, vai ter spoilers. Eu até agora não dei muitos, mas agora vou dar alguns spoilers, por isso, spoiler alert, vou dar spoilers. A forma como terminou o Watchmen, como sabem, o que aconteceu aqui neste é que, apesar das coisas terem corrido como correram e do Dr. Manhattan ter tentado sonegar a realidade do que aconteceu no final do Watchmen, aquele diário do Rorschach, passou, não é? E então isto começa com foi divulgado esse diário de Rorschach, toda a gente sabe o que aconteceu, toda a gente sabe a mentira, e então o mundo do Watchmen de Alan Moore está de pés virados ao contrário, está tudo perdido, a cabeça, está tudo no meio das ruas, assassinatos pela polícia no meio da rua, um bafafá tremendo. Está tudo atrás do Ozymandias, porque ele é o mastermind por trás disto tudo, está tudo atrás dele, à procura dele, não sei o quê, querem a cabeça. Ou seja, o mundo do Watchmen está perdido, e então o que acontece é que o Ozymandias tenta então recrutar um novo Rorschach que surge. Mais para a frente descobrimos de onde é que ele vem, e o que é que aconteceu, e quem ele é. Ele tenta recrutar então o novo Rorschach, como eu disse, e também a Marioneta e o Mimic, são dois personagens novos. Aqui está, Pedro Rorschach, para soltá-la, e por aí afora. Para quê? Para tentar ir à procura do Dr. Manhattan, porque ele é o único, na visão do Ozymandias, o único que pode consertar aquele universo em que eles estão, e no fundo ele reescrever a história e, no fundo, ele limpar a sua imagem como causador de toda esta desgraça. E então, é basicamente esta a premissa do início de Doomsday Clock.
são eles a juntarem-se, colocarem-se na nave do Coruja e tentarem ir atrás do Dr. Manhattan, mas descobrem depois que o Dr. Manhattan, afinal, está noutro universo. E aqui passamos para o 7, em que tem o número 2 a 4 do Doomsday Clock. Vai-nos sendo dando algumas pistas de quem são estas duas personagens novas, a Marioneta e o Mímico, assim como também as suas capacidades, os seus poderes. Ao princípio parece que eles são apenas... Já parecem aqui que eles são duas colagens, obviamente, da Harley Quinn e do Joker. E a ideia, acredito, tenha sido a partir daí que tenha surgido esta ideia, mas eles são bastante diferentes. Talvez mais até o Mímico do que a Marioneta, até porque o Mímico não fala. Não fala, mas são dois personagens, e eu digo já aqui como conclusão, dois personagens mais desta história. É-nos aqui apresentado e eles são... percebemos porque é que o Ozymandias faz questão de ir buscar eles dois, porque a Marioneta tem uma ligação com o Dr. Manhattan, que é explicado aqui mais para a frente. Este grupo chega então ao nosso planeta, ao planeta canónico da DC, se é que existe planeta canónico da DC no meio desta confusão toda de multiverso e mais não sei o quê. E eles chegam então aqui e então começam a interagir com os heróis de cá. A primeira interação é do próprio Rorschach com o Batman. E é aqui falado na primeira metade, os primeiros seis números que aqui equivalem sensivelmente a... Eu posso dizer, aqui ao até ao volume 8, essa primeira metade é muito focada nos personagens que vieram do Watchmen e o restante já começa a ser focada nos personagens DC, principalmente muito, muito focada no Super-Homem. No encontro de Rorschach com Batman, a ideia era o Rorschach passar o diário do primeiro Rorschach para o Batman para convencê-lo a ajudá-lo nesta empreitada de encontrar o Dr. Manhattan e ao encontrá-lo tentá-lo levar para outro universo, mas o Batman não acredita nele e então... Mais uma vez temos uma passagem deste novo Rorschach, não o outro, mas este Rorschach, temos uma passagem na prisão, que acho que foi um dos marcos no Watchmen de Alan Moore. Foi exatamente essa passagem do primeiro Rorschach na prisão, todo esse mini arco, por assim dizer, acho que é muitíssimo interessante. E eles aqui tentam recriar à maneira deles, que eu esqueci-me de dizer que isto é criação de Jeff Jones e Gary Frank. O traço é fantástico e o Jeff Jones é conhecidíssimo, não há muita coisa a falar, tanto que agora está ligado ao universo dos filmes, ou seja, passou para cinema, não é? Jeff Jones agora está ligado ao cinema da DC, diretamente a lidar com a Warner e por aí fora. Mas é muito conhecido pelos runs que teve, Liga da Justiça, Flash, Green Lantern. No fundo, ajudou a revitalizar a DC, sempre com arcos. Eu acho que é daqueles criadores que acho que a maior parte das pessoas gosta. Podem não achar fantástico, mas cria histórias interessantes, com ação, bastante bom. E ele aqui tenta recriar a mesma coisa. Pronto, eles aqui tentam então encontrar o Dr. Manhattan e, entretanto, cruzam com outros personagens, a própria Marionette e o Mímico encontram-se então com o Joker desta realidade. Curiosamente não se encontram com a Arlequina, o que não acaba por não ser uma desilusão, mas é uma surpresa, pelo menos para mim. Pensei que eles iriam se cruzar os quatro. Por um lado, ainda bem que não aconteceu, acho que era demasiado in your face, como dizem os americanos. Era demasiado clichê, se calhar. Mas temos aqui então esse cruzamento, temos aqui mais para a frente o background destes personagens novos. Temos também aqui um incidente entre nações, porque começa-se a replicar neste universo DC o mesmo que estava a acontecer no universo Watchmen, que começa a haver uma guerra grande entre os Estados Unidos e a Rússia, relacionado com... É quase uma guerra civil da DC, em que eles apercebem-se que existe, e realmente é verdade, 90% dos super-heróis do mundo são americanos. E então começa a surgir algumas ideias e alguns testemunhos de que é uma fabricação, estes super-heróis, a maior parte deles são fabricação do governo dos Estados Unidos. E então começa a haver fricções entre países, e essas fricções começam a aumentar de tal maneira, começa outra vez o bombardeamento, ogivas nucleares a serem preparadas, um bocadinho como um reflexo do que aconteceu no Watchmen de Alan Moore. E entretanto o Super-Homem entra para apaziguar, mas existe um incidente enorme de um super-herói americano em território russo, que faz despoltar ali uma cisão tremenda. O Super-Homem tenta intervir, mas a intervenção dele, lá está, é manipulada a forma como a mensagem dele passa, e então ele próprio ele que era a única esperança, a única união do mundo inteiro, ele próprio fica queimado nessa situação, então todos se viram contra ele. Está uma cisão tremenda, ou seja,
não há maneira de unir aqueles povos, heróis de outras nações contra heróis americanos. Entra também aqui aquele país que é comandado pelo Adão Negro, Kadak, como se chama, em que ele faz uma união de um monte de super-heróis que não querem estar nem de um lado nem do outro, ou que são perseguidos pelas duas fações, tanto os americanos como os russos. Juntam-se lá. Eles também querem então, neste caso na ideia do Adão Negro, quer acabar com estas perseguições, e ele aproveita este momento de cisão e desunião para então ele próprio comandar o mundo inteiro. Não numa visão tão vilanesca, mas ele tem o ideal dele. Ele tem a visão dele, o Adão Negro, tanto que ele já não é aquele vilão do Shazam, pelo que me deu a parecer, ele agora está mais como anti-herói e por aí fora, mas aqui aproveita para ser ele a comandar, porque ele acha que tem capacidade para comandar o mundo de forma unificada, através dos ideais dele, mas é através da força. E então há aqui mais uma batalha. No meio disto tudo, entretanto surge o Dr. Manhattan, aparece, eles conseguem encontrá-lo através de uma artimanha, por aí fora lá conseguem encontrar o Dr. Manhattan. Ele apresenta-se, ele também é incriminado como o causador de um sem número de problemas que está a acontecer e também desta cisão e que está a manipular e por aí fora. E então junta-se quase todos os heróis da DC, tentam confrontá-lo, só que aqui há uma demonstração clara do poder do Dr. Manhattan, que não lhes dá hipótese, obviamente. Mas começa a ser explorado um bocado a parte do que aconteceu, não é? Entretanto, o que tem acontecido ao Dr. Manhattan, porque é que ele saiu do universo onde estava, que ele já tinha ameaçado que o iria fazer no final do Watchmen de Alan Moore, numa conversa com Ozymandias, e ele aqui realmente mostra o que tem acontecido, faz como tentou fazer Alan Moore aqui, Jeff Jones, uma ligação com outros personagens que ao princípio não percebemos, ligações completamente diferentes de personagens que não têm nada a ver, nem sequer com o universo Watchmen, no universo DC. Surge aqui um ator que não se percebemos bem qual é a ligação que ele tem com o Dr. Manhattan, depois para o fim já percebemos. E o Dr. Manhattan, no meio destas situações todas, como nós sabemos, ele tem a capacidade de ver o passado e o futuro, ele percebe-se que não consegue ver o futuro para lá do confronto com o Super-Homem e começa a perspectivar-se então a batalha final em que ele equaciona se será que ele não tem futuro porque o Super-Homem o vence e o destrói, ou se é ele que destrói todo o universo e por isso ele não consegue ver o futuro. É essa então a ideia que nos encaminha então para o final desta série, que termina então neste 10º encadernado, a hora final, que tem aqui então um género de uma metáfora com o Bottom, mas neste caso com o sangue e não sei o quê, mas com o símbolo do Super-Homem. Para resumir, que este vídeo já está longuíssimo, para resumir, o que é que eu achei? Achei que eu gostei, terminei gostando, mas com algumas ressalvas, com alguns mixed feelings. Muito rapidamente, como eu disse, a primeira metade, ou seja, são 12 números, os primeiros 6 são muito relacionados com o outro universo do Watchmen, o antigo, e os últimos 6 com o universo DC. Eu percebo que tenha que haver alguma preparação, principalmente porque ele colocou 2 personagens novos, que eu gostei dos personagens, mas não fazem sentido ele ter criado personagens novos. Podia ter utilizado personagens antigos, são 2 personagens que foram criados, mas que no fim de contas, a não ser que eles fosse uma forma depois de serem reaproveitados pelo universo DC, se calhar até vão ser reaproveitados, até agora não ouvi menção disso, nenhum título saiu com eles. Mas são 2 personagens, o Mimic e a Marionette, que não trouxeram nada de novo. Eles têm influência, mas podiam ter sido eles como podiam ter sido outros quaisquer, porque eles são portadores de uma criança, há uma criança aqui envolvida, mas tanto podiam ser eles como podiam ser outros quaisquer. Não tem grande influência. O próprio Rorschach, depois a determinada altura, lá está, como eu digo, a meio desta história, também é descartado. Ou seja, os personagens que vieram, o próprio Ozymandias fica um bocadinho nos bastidores também só a vislumbrar, e então acho que não há aqui uma conexão. O Jeff Jones tentou fazer uma coisa grandiosa, uma coisa elaborada da forma como Alan Moore conseguiu elaborar, em que ele encaixa Alan Moore, gostando ou não se gostando do Watchmen clássico, qualquer pessoa consegue perceber que há ali uma interligação entre todos os fatores e todos os personagens, em que todos eles têm o mesmo peso, têm a mesma preponderância, entre parentes, não é? Mas todos eles têm significado, todos eles fazem a trama andar para a frente. Todo momento tem uma consequência, tudo está muito ligadinho, tudo está muito certinho, está tudo
os painéis, os fundos ligados com os humores dos personagens, está tudo pensado ao mínimo detalhe. Aqui o Geoff Johns tenta fazer algo do género, mas não é a mesma coisa, não é orgânico. Não é o estilo de Geoff Johns. O estilo de Geoff Johns tem um estilo diferente, tem o estilo dele, mais ação, se calhar, mais dinâmico, com uma continuidade mais linear. Ele tenta aqui emular também aquela história paralela do Watchmen clássico, daquele pirata, navio, não sei o quê, nessa história. Ele tenta emular aqui também, com a ligação deste tal ator, que está sempre um filme aqui relacionado com a história, e que depois no fim percebe que tem a ligação com o Watchmen. Ele tenta fazer essa ligação toda, mas nota-se que não é orgânico, nota-se que não é... Nem tudo o que é dado, depois tem uma... Ele tenta fazer uma ligação, mas nota-se que a ligação não tem força suficiente, no sentido que eu estava a dizer em relação àqueles personagens. Podia ter sido aquele pormenor, podia ter sido daquele personagem como podia ter sido de outro qualquer. Ele tenta emular, mesmo a nível dos números de quadros e das várias... Ele tenta seguir passo a passo o que foi dado naquele Watchmen, todos os passos, e às vezes fica um bocado confuso. Não é confuso não percebermos, mas nota-se que não é a mesma coisa. Claramente não é a mesma coisa. Ele tenta, e em alguns momentos chega lá e tudo, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas é uma história interessantíssima. Gostei do final. Mais uma vez foi o final que eu aguardava, que eu esperava. Podia ter um bocadinho mais de impacto. Foi, não digo muito morno, mas foi... Podia ter tido mais impacto o final, aquilo que eles querem transmitir. E acho que é uma visão diferente. Termina com uma moral diferente do Watchmen de Alan Moore, com uma perspectiva diferente, relacionado com um herói que eu realmente aprecio bastante, que é o Super-Homem, e aconselho bastante, tanto esta coleção, como aconselho Doomsday Clock. Acho que é realmente uma história muito interessante, correlacionado com o primeiro Watchmen de Alan Moore e com ainda o início do Rebirth e o Bottom. Acho que está aqui uma coleção muito, muito, muito boa. Aconselho vivamente a fazê-la. Agora já não dá para adquirir juntamente com o jornal O Público, mas ainda temos em lojas como Fnac e por aí fora. E para quem não está e não tem acesso a estas edições da Levoar portuguesas, tem as edições americanas. Quem está no Brasil tem Panini Brasil, que também tem Doomsday Clock, The Button, tem o Watchmen clássico, obviamente, isso no mundo inteiro. Por isso eu aconselho vivamente a lerem e a adquirirem esta coleção. E tu, o que é que achaste destas histórias, não é? Eu sei, nós também podemos falar aqui porque é que não foi incluído antes do Watchmen, mas eu acho que aqui, a nível de cronologia, eu acho que como é que iria ser inserida, porque antes do Watchmen faz sentido ler, depois de ler, curiosamente, o Watchmen de Alan Moore. Por isso, ficaria cronologicamente um bocadinho estranho termos o primeiro Watchmen de Alan Moore, depois temos o antes do Watchmen, depois temos o DC Rebirth, o Button e depois o Doomsday Clock. Se calhar, e também ficaria uma coleção demasiado extensa, se calhar seria um risco, não é? Um risco grande, fazer aqui, se calhar, estamos aqui a falar se calhar de mais 5 encadernados, se calhar ficaria uma coleção demasiado grande e o risco seria maior, mas eu acho que foi uma coleção que acho que teve sucesso, aceitação, e eu acho que é algo que, pelo que eu tenho visto pela crítica, toda a gente tem apreciado. Tu, o que é que achaste, o que não achaste, deixa aqui nos comentários. Tens esta coleção, não tens esta coleção, queres adquirir, tens noutros formatos, deixa aqui, segue o meu Instagram, segue o Discord em que eu participo, e se queres ajudar o canal, usa os links para adquirir as tuas bandas desenhadas, como esta ou outras, e, como eu costumo dizer sempre, até mais.